Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre as posições e alguns termos usados no futebol americano na nossa segunda aula do ABC da NFL. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para chegar a outras pessoas e ajudar o Interferência de Passe a crescer. Dito isso, bora falar de NFL? Primeiramente, antes da gente se aprofundar um pouco mais nas posições, é importante ressaltar que um elenco de futebol americano é composto por 53 jogadores, que são divididos em times de ataque, time de defesa e time de especialistas. Tá? E em campo será sempre 11 contra 11, beleza? Legal, dito isso, vamos primeiro com as posições de ataque, tá? Começando pelo quarterback, que é a principal posição do futebol americano. Inclusive, o quarterback é uma das, se não a posição mais difícil e mais importante dos esportes coletivos. Porque para você ser quarterback, você precisa ser muito inteligente, você precisa ser um líder, ter muito talento e ainda por cima ter um conhecimento tático absurdo do jogo. É algo realmente que não é para todo mundo, tá? Mas voltando, o quarterback ele é o passador da equipe, mas ele não se restringe a apenas passar a bola, porque o quarterback ele também pode correr com ela, seja improvisando ou em alguma jogada que é desenhada para a sua corrida. Aliás, sobre essa questão dos passes, é importante a gente saber que só é permitido um passe para frente por jogada, e o passador precisa estar atrás da linha de scrimmage para executar. Tá? Eu vou explicar o que é essa linha de scrimmage mais para o final do vídeo, mas voltando à questão dos passes, passes para trás e passes laterais são permitidos e você pode utilizá-los como bem entender. Só que há um risco quanto a esses passos, porque se você não consegue conectar com um companheiro, a bola acaba se perdendo e é caracterizado um fumble. Ou seja, ela fica viva e é de quem a recuperar. Nós temos também o running back, tá? Que é o jogador responsável pelo backfield e que geralmente fica posicionado atrás ou ao lado do quarterback. A principal função do running back, ou o RB, é correr com a bola, mas ele também pode ser colocado no plano de jogo para ajudar nos bloqueios ou até para fazer rotas e receber passes, inclusive podendo se alinhar como um recebedor também. Na mesma linha do running back, a gente vai ter o fullback, tá? Que é uma versão maior e mais forte da posição anterior. Ele geralmente é utilizado em situações previsíveis de corrida, quando temos uma jarda para um first down ou para um touchdown e a defesa posiciona a maioria dos jogadores no box para defender a infiltração do corredor, tá? Só que o fullback ele é uma posição que já está em desuso e inclusive nem todo time possui um fullback no elenco, até porque mesmo nessas situações onde a corrida ela vai ser mais física, os running backs de hoje em dia já dão conta. Então o fullback ele é uma posição que a gente pode dizer que está em extinção, entre aspas, entendeu? Dentre os recebedores, a gente vai ter os wide receivers, ou WRs, que são os jogadores mais rápidos do ataque, tá? E além desses atributos de agilidade e velocidade, um bom wide receiver ele deve dominar o fundamento de recepção e de correr as rotas, ok? Temos também o tight end, que é como se fosse um híbrido de recebedor com bloqueador, porque eles tendem a ser maiores e mais fortes e ainda assim possuem uma agilidade considerável, tá? E isso aí acaba ajudando na hora deles executarem as suas funções, seja como um recebedor para correr rotas e receber um passe, quanto na hora de bloquear e dar apoio à linha ofensiva. E nós temos também a linha ofensiva, que é a unidade de jogadores que é responsável por proteger o quarterback e abrir espaço para o jogo corrido, tá? A OL, como ela é comumente chamada, é basicamente o motor do ataque, tá bom? E ela é formada por 5 jogadores: o center, os guards e os tackles. Como vocês estão vendo na imagem, o center ele vai ficar no meio e ele é responsável por iniciar a jogada, passando a bola para o quarterback por debaixo de suas pernas. Tá? Essa ação é chamada de snap. Ao lado do center nós temos os guards, que eles também são chamados de jogadores de interior de linha ofensiva, justamente por atuarem nesse miolo. E nas extremidades nós vamos ter os tackles, que são os jogadores mais valiosos da linha ofensiva, justamente por confrontarem os jogadores mais atléticos e mais ágeis, digamos assim, da linha defensiva adversária. Tá? E um dos tackles vai ser responsável
pelo lado cego do quarterback, tá? E como a maioria dos quarterbacks da liga são destros, essa responsabilidade ela é mais comum entre os left tackles, por atuarem justamente no lado esquerdo do quarterback. Na defesa, vamos começar pela linha defensiva, tá? Ou DL, que é a unidade que vai tentar pressionar a OL adversária e tentar infiltrar em seu backfield. A ADL pode ter formações com 3 ou 4 jogadores, e as suas posições são os Defensive Tackles, ou DTs, e os Defensive Ends, ou DEs. Os Defensive Tackles, eles são os jogadores de interior de linha defensiva, e eles vão pressionar o adversário pelo meio da linha, tá bom? E nas formações com 3 DLs, vamos ter apenas um DT, que pode também ser chamado de Nose Tackle, ou NT. Já os defensive ends, eles são os jogadores que ficam nas pontas. E nas formações com 4 DLs, eles vão atacar por fora da linha adversária usando força e agilidade. Em seguida, nós vamos ter os linebackers, que são jogadores responsáveis por proteger a zona atrás da linha defensiva e também ajudar nas pressões. Nós temos duas variações dessa posição. A primeira é o middle linebacker, que geralmente é o capitão da defesa. Ele se posiciona mais ali no meio, tanto para ter uma visão melhor do ataque adversário, quanto para facilitar na hora de cobrir o meio do campo de passes mais curtos e também de ajudar a conter o jogo terrestre. Tá? A outra variação é o outside linebacker. Eles já ficam mais posicionados nas pontas, porque eles frequentemente tendem a pressionar a OL adversária e tentar infiltrar no backfield adversário. Da linha defensiva e o corpo de linebackers compõem o que chamamos de front seven, que é esse grupo de jogadores que vão fazer a primeira frente ao ataque, ok? E eles vão ocupar uma zona que chamamos de box, que é essa parte do campo logo atrás da linha defensiva. Beleza, já que falamos sobre o front seven, vamos falar então sobre os jogadores que ocupam o setor da secundária na defesa. Eles são os defensive backs ou DBs. Começando pelos cornerbacks, eles são os jogadores que vão marcar os recebedores. Logo, a principal função deles é defender o passe, mas eles também ajudam a conter o jogo corrido quando é preciso. E por último, assim como a pontuação, nós temos a posição de safety. Tá? O safety ele é uma posição híbrida de linebacker com cornerback, podemos dizer assim, porque para ser um safety é preciso que você seja forte e ágil. Inclusive, essa posição também há duas variedades. A primeira é o strong safety, que tem esse nome por cobrir o lado forte do ataque, e é muito comum ver o confronto de um strong safety contra um tight end, por exemplo. E a outra versão é o free safety, que tende a ser mais leve, porém mais ágil que o strong safety. E a principal função dessa posição é cobrir o fundo do campo. Um ponto legal entre os DBs é que não é incomum a gente ver um jogador que transita entre as posições. É claro que é um pouco mais raro, mas se o jogador tiver essa versatilidade, ele pode transitar entre cornerback, safety ou entre as duas variedades de safety também. Para finalizar as posições, vamos entrar no time de especialistas, que vão entrar em campo nas situações de chute, como eu mencionei brevemente no vídeo anterior. Começando pelo kicker, ele é responsável pelos chutes de pontuação e também por boa parte dos kickoffs, tá? Na maioria das vezes. E eu digo isso porque existe uma posição de especialista em kickoffs. Só que é uma posição bem rara, a maioria dos times sequer tem um jogador que entre apenas para chutar os kickoffs. Então, fica apenas uma menção aqui. Nós temos também o punter, que é o jogador que vai fazer o chute de devolução de posse, o punch. O long snapper, que é o center do time de especialistas. A diferença é que um snap no time de especialistas é que o long snapper vai passar a bola por uma distância maior até chegar ao holder ou ao punter, tá? Mas o próprio center do time pode ocupar essa posição no time de especialistas. E como eu mencionei agora brevemente, nós temos o holder, que é um jogador que vai receber o snap e posicionar a bola para o chute de field goal ou de ponto extra. E qualquer jogador pode exercer essa função no time de especialistas.
Em situações que o chute é passível de retorno, nós vamos ter o punch ou o kick returner, que são jogadores que vão receber a bola e vão decidir se é viável ou não o retorno. Porém, entra em questão a regra de cada situação, seja um kickoff ou seja um punch. Nas situações de punch, nós temos o gunner, que é um jogador do time que está devolvendo a bola ao adversário. A sua função é chegar o mais rápido ao retornador adversário para evitar um avanço maior. E a sua contraparte é o jammer, que é um jogador que tem como função proteger o seu retornador do gunner adversário. E por último, nós temos o upback, que é um jogador que vai dar o comando de início de jogada para o long snapper no punch, tá? E a sua função é proteger o punter e ficar atento caso a bola não chegue a ele, porque aí ele precisa recuperá-la o quanto antes. Mas, antes da gente encerrar, eu quero passar por alguns termos que eu falei durante o vídeo e acabei não explicando imediatamente. Nós temos o backfield, que é a parte do campo que fica atrás da OL. A OL vai proteger o backfield, que é onde está o quarterback e o running back, certo? Temos também jogo aéreo, que é o jogo de passes, jogo terrestre ou corrido, que são as corridas. Temos também o snap, que é o início da jogada, é aquela ação que o center passa a bola ao quarterback por debaixo de sua perna, tá? Isso é o snap. Temos também a linha de scrimmage, que é uma linha imaginária que marca o ponto do início da jogada. E por último, nós temos a blitz, que é uma jogada defensiva, onde 5 ou mais jogadores da defesa vão tentar pressionar a OL para chegar ao backfield, ok? Bom, esse foi mais um ABC da NFL aqui no canal do Interferência de Passe. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele ajude vocês a entender um pouco mais sobre o futebol americano, tá? Por favor, coloquem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida ou se eu esqueci de alguma coisa, que a gente interage e bate aquele papo. Dito isso, eu queria também pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Beleza? Então, falou, até o próximo vídeo.